Bom dia, primeiro ano. Tudo bem, pessoal? Vamos lá, nossa aula hoje é de língua portuguesa. Nosso conteúdo para hoje se encontra na página 36 do módulo Verbo 1, parte 1. Então, esse assunto, teremos verbo 1 e teremos verbo 2. É um assunto bem extenso, dividido em duas unidades do módulo. E ainda assim será dividido também em duas partes, parte 1, parte 2. Então, estudaremos verbos por 4 semanas, né? Assim, é uma oportunidade boa para finalmente aprender o que é o verbo, suas funções, suas flexões. Então, vamos começar primeiro com o básico de verbo, né? Entender o que é verbo, as modificações, a estrutura do verbo, né? O verbo é uma palavra variável, quer dizer que ela pode ser modificada. Ela sofre flexões em número, singular, plural, pessoa, primeira, segunda, terceira pessoa, modo, que veremos hoje, indicativo, subjuntivo, tempo, que veremos na próxima semana, e voz também veremos na próxima semana, certo? O que é que o verbo pode expressar? O verbo pode expressar um fato, uma ação, um estado permanente, uma mudança de estado e fenômenos da natureza. Então, o verbo tem essas funções, essa ideia de transmitir esse tipo de informação e sofre diversas modificações. Quanto à estrutura do verbo, veremos agora no nosso próximo slide. Então, quando nós estudamos a estrutura das palavras, ali nós estávamos estudando de fato a estrutura dos verbos também, certo? Então, se você for aluno que na unidade anterior compreendeu bem a questão de radical, vogal temática e tema, você vai dominar a estrutura do verbo, certo? Já que o radical é a parte que carrega o significado base da palavra. E o radical nunca vai terminar em uma vogal, sempre em uma consoante. Então, se eu quero saber o radical de cantar, eu faço aquela sequência de palavras, o cognato. Cantava, cantávamos, cantei, cantaria. E ali eu identifico a parte da palavra que se repete e aquilo ali é o radical. O radical de cantar é cante e de nadava é nade, que é a parte da palavra que se repete em todas aquelas sequências. Aí depois eu preciso identificar a vogal temática, que é a primeira vogal após o radical. Então depois que eu acho o radical, a primeira vogal que vier após o radical é a vogal temática. No caso de cantar é o A e no caso de nadava também é o A, já que é a primeira vogal que aparece após o radical. Essa vogal temática indica a conjugação que o verbo pertence. Quando a vogal temática for A, significa que aquele verbo está na primeira conjugação. Quando a vogal temática é o E, significa que aquele verbo pertence à segunda conjugação. E quando é o I, significa que pertence à terceira conjugação. Com uma observação do verbo por. O verbo por e os seus derivados, dispor, compor e repor, por exemplo, pertencem também à segunda conjugação. Por que se termina em O? Por que na segunda conjugação? Porque na origem da palavra, na origem arcaica daquela palavra, significa poer. Se falava poer. Então, de poer virou por. Então, de acordo com a origem desse verbo, ele terminaria em E. Então, pertenceria à segunda conjugação. Então, hoje, o verbo por e os seus derivados, ainda assim, a partir dessa ideia, são classificados como pertencentes à segunda conjugação. Além dessa parte da estrutura da vogal temática e do radical, nós temos o tema. O tema é justamente a soma, a união do radical mais a sua vogal temática. Pronto, então se de cantar eu sei que até o T é o meu radical e que esse A é a vogal temática, então eu sei que o tema é canta. Se de nadava eu sei que nade até o D é o radical e esse A é a vogal temática e o tema é a união do radical com a vogal temática, então nada é o meu tema. Também temos as desinências, que são elementos mórficos, ou seja, uma, duas, três letras que se unem ao radical com o objetivo de indicar as flexões de modo, que nós estudaremos daqui a pouco, de tempo, que estudaremos na próxima semana, de número e também de pessoa. Então, na forma verbal, cantássemos. Eu já sei que até o T é o radical. O A é a vogal temática. Agora vem os elementos que chamamos de desinências, certo? Esse SSE que nós temos aqui indica
o modo e o tempo que o verbo está. A partir disso aqui, eu posso dizer que o verbo está no modo subjuntivo e o tempo é pretérito passado do modo subjuntivo. E pela terminação final, esse nós, eu consigo conjugar o verbo em pessoa e em número. A partir disso, eu sei que está na primeira pessoa do plural, ou seja, nós cantássemos. As flexões verbais. Como é que o verbo se flexiona? Se flexiona em pessoa, número, modo, tempo e voz. Quando eu falo de pessoa na flexão do verbo, estou falando de primeira, segunda e terceira pessoa, certo? Então tenho eu, tu e ele, como eu primeira pessoa, tu segunda pessoa, ele ou ela terceira pessoa, e tem um número, que é singular ou plural. Essas pessoas que eu citei são pessoas do singular, certo? Já no plural eu terei primeira pessoa nós, segunda pessoa vós e terceira pessoa eles ou elas, que aí já é o plural, certo? Então pessoa e número se define assim. Já no modo, eu teria o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo, que veremos já já. E quando falarmos de tempo em verbo, estamos falando de presente, pretérito e futuro. E de voz, eu tenho voz ativa, passiva e voz reflexiva. Essas são as flexões que o verbo sofre. Vamos entender logo a questão do modo verbal. O modo verbal pode ser indicativo, como eu já disse, subjuntivo e imperativo. Quando é que eu digo que o verbo está no modo indicativo? Quando aquela forma verbal expressa uma ideia de clareza. Apresenta ou indica um fato certo, seguro, uma certeza de que algo aconteceu ou vai acontecer. No exemplo, ontem comi um lanche maravilhoso. Então aqui é uma certeza, apresenta algo seguro que de fato aconteceu. Já o modo subjuntivo expressa uma possibilidade, uma hipótese, uma dúvida, um desejo, uma incerteza. Que é dúvida, gente? Uma dúvida, um desejo ou mesmo uma incerteza. Então o modo inseguro é o modo subjuntivo, o modo seguro é o modo indicativo. Se o homem continuar assim, nada mais funcionará. É o exemplo. Se o homem continuar assim, então aqui é uma possibilidade de que algo venha a acontecer. Não é uma certeza que as coisas irão acontecer dessa forma. Então se expressa uma dúvida, uma possibilidade, uma incerteza, ali é o modo subjuntivo. Se apresenta uma convicção, uma certeza, ali é o modo indicativo. Além desses dois, nós temos o modo imperativo, quando a forma verbal expressa uma atitude de ordem, um pedido, ou até um conselho, um convite, uma ameaça. Então a imposição ou um pedido, ali é o modo imperativo. Quando eu digo, venha rápido, por favor. Então aqui esse pedido da pessoa vir rápido indica o modo imperativo, o desejo de que algo aconteça como você está solicitando. Então temos esses modos, o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. A questão do tempo verbal, estudaremos na próxima semana. Vamos entender como se forma o tempo verbal em cada um desses modos, certo? Vamos para a aula não ficar muito extensa. Foi dividida em duas etapas. Atividade para casa da página 43 até a página 45. Atualiza as atividades. Muita gente deixou de fazer por conta dos trabalhos, para depois não reclamar das notas baixas em processual, tá bom? Então tenham atenção a isso aí. Tchau, tchau, até amanhã.